Bom dia, boa tarde e boa noite. Você está escutando o podcast Doutora Polvo. Hoje com a gente temos eu, o Lucas. Eu, o Pedro. Eu, a Mariana. Eu, a Beatriz. E eu, a Cora. Nós somos estudantes de Biologia da Universidade de São Paulo e no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre o filme Professor Polvo. É um documentário renomadíssimo sobre uma polvinho muito fascinante. Polvos, quem são? Onde vivem? O que comem? Vamos passar um tempinho juntos conversando sobre como tudo desses animais é absolutamente incrível. Roda a vinheta. No filme Professor Polvo, a grande protagonista é uma fêmea de Octopus vulgaris, uma espécie de polvo, que é acompanhada por um mergulhador, o Craig, né, que a filma, de modo que a gente pode observar alguns comportamentos incríveis que muitos não imaginariam que os polvos apresentavam. É possível observar, por exemplo, a sua incrível capacidade de mudar seu corpo por meio de uma camuflagem inteligente, como uma habilidade que ela usou para imitar pedras ou algas e assim se aproximar mais facilmente das presas ou se esconder dos predadores. Outro exemplo também seria a cena da sua primeira aparição, em que ela aparece envolta por conchas e pedras que segurava com suas ventosas e se escondeu utilizando materiais do ambiente. Isso tudo só seria possível se ela fosse capaz de aprendizado e memória, uma vez que não seria possível ver as algas naquele momento, o que nos leva a pensar que provavelmente ela já as conhecia e as associou a um potencial uso contra suas presas. Outro exemplo da sua capacidade cognitiva se demonstra na incrível cena de ação de fuga do tubarão, em que a polvo chegou até a sair da água para fugir e se fixar nas costas do predador, em seu ponto fraco, o que indica uma baita capacidade cognitiva. Através de pesquisas em artigos, pudemos descobrir mais sobre a cognição dos polvos e entender quais são os processos envolvidos em tantas capacidades extraordinárias como essas. Pretendemos descomplicar todos esses fenômenos no nosso podcast Doutora Polvo. E, aliás, a gente usou esse nome porque a tradução professor polvo no masculino desconsidera o sexo da nossa polvo. E, além disso, achamos que ela é tão esperta que parece até que fez um doutorado. Então, vamos lá. Primeiro, é válido destacar que, para além do contexto do filme, os polvos treinados estão capazes de aprender a percorrer labirintos simples. Além disso, conseguem aprender a desatarrachar a tampa de um frasco para obter o alimento que está dentro dele. Possuem também um estilo de interagir com o ambiente oportunista e exploratório, ou seja, são curiosos e versáteis. Eles são ótimos em navegação, que por suas vezes é cautelosa e às vezes é imprudente, e podem presumir rotas. Devido a essa grande capacidade de adaptação, os polvos são conhecidos por sua traquinagem e astúcia. Em todos esses contextos, porém, os polvos aprendem lentamente. Eu acho que no filme, uma cena que mostra bem esse lado mais curioso e até brincalhão dela é quando ela começa a mostrar uma certa curiosidade pela câmera do Craig e fica tateando esse objeto estranho com os tentáculos pra fazer um reconhecimento daquilo. É bem legal. Sim, exatamente. E essa curiosidade toda com os tentáculos não é por acaso. Porque, apesar de possuírem um lóbulo central, eles possuem outros 8, um em cada tentáculo, totalizando cerca de 500 milhões de neurônios, sendo que 70% deles se concentram nos tentáculos. Peraí, 70%? Então, tipo, o quê? Eles pensam com os pés? Sim, exatamente. Os tentáculos têm a capacidade de responder à ação de maneira autônoma e de se comunicar diretamente entre si, ou seja, sem que a informação precise passar pelo lóbulo central. No filme a gente percebe muito esse uso dos tentáculos, nesse próprio exemplo que a Mariana trouxe, onde ela usa para tocar e reconhecer a câmera do humano protagonista e até mesmo o corpo dele. Inclusive, tem pesquisas que mostram que prováveis motivos que fizeram o cérebro do polvo evoluir dessa forma, como foi descoberto pelo Peter Goldfish-Smith em seu livro Outras Mentes, são o fato de eles serem do tipo que sai perambulando para caçar, ao invés de ficar em um lugar específico só esperando a presa se aproximar. Além disso, a diversidade de alimentos que eles consomem, apesar de terem caranguejos como seus favoritos, exige o desenvolvimento de diferentes estratégias de caça e perfurações estratégicas nas conchas. Durante o processo de evolução, os polvos perderam suas próprias conchas, ficando com o corpo livre, o que garantiu que eles fossem capazes de realizar uma vasta gama de movimentos. Isso tinha que ser organizado de alguma forma. Então, para lidar com esse desafio, os polvos, diferente de outros animais como seres humanos, por exemplo, não possuem uma governança centralizada no corpo. Em vez disso, eles desenvolveram uma mistura de controle local e central. Exato, uma analogia que ajuda a explicar esse funcionamento do sistema nervoso dos polvos é que o lóbulo central é como um maestro, mas os músicos que ele rege são músicos de jazz, que são mais inclinados à improvisação e só aceitam ser dirigidos até um certo ponto, né? Ou talvez sejam intérpretes que só recebem instruções vagas e genéricas do regente, que confia a eles a tarefa de tocar algo que funcione. Sim. E bom, aprofundando
na morfologia do animal, estudos de ablação mostraram que o globo vertical está envolvido na memória de curto prazo e armazenamento na memória de longo prazo. Isso sugere que ele é o responsável pela aprendizagem espacial, uma vez que lesões na parte dorsal impedem a retenção de memória e na parte ventral limitam sua aquisição. Portanto, o cérebro cefalópode é responsável pela integração das informações e planejamento de ações. Achei muito interessante a cena em que parece que ela usa o próprio Craig numa estratégia pra conseguir pegar um caranguejo. Gente, ser um cérebro bem desenvolvido, não teria como planejar aquilo. Foi, tipo, muito estratégico. Realmente, aquilo foi fascinante. Mas não é só de planejamento que vive a nossa povo. Antes de traçar aquela estratégia incrível, ela precisou entregar um monte de informação da mente dela. E para isso, o cérebro do povo possui um lobo óptico para análises visuais e outros 40 lobos interconectados. E eles não são organizados de forma de mapa somatotópico, que nem os de mamíferos. Os braços atuam em diversas operações, como diferentes formas de locomoção, exploração, captura de presas e manipulação de elementos. A exploração pode ocorrer tanto por uma via mecano como quimiotátil, devido à presença de não só mecanoreceptores, mas também de quimioreceptores nos braços e ventosas. A flexibilidade e o comprimento dos tentáculos faz com que essa exploração seja possível até em espaços fora do seu campo de visão, que sejam acessíveis apenas aos tentáculos, para caçar animais que escondem entre pedras, por exemplo. Para isso, os tentáculos têm tanta autonomia, como já mencionamos, de forma que o povo poderia talvez até mesmo observar alguns percursos de seu braço como se fosse um espectador, para reagir se ajustando ou redirecionando, para mantê-lo no rumo certo apenas. Então, as ventosas desses polvos produzem alguns sinais elétricos que provavelmente ajudam a fazer uma discriminaçãozinha entre objetos que estão parados ou em movimento, ou também entre substâncias que são atrativas ou aversivas, enviando essas informações sensoriais para um cordão nervoso do tentáculo. Isso se assemelharia à medula espinhal dos vertebrados, mais ou menos. Por exemplo, se uma presa estiver num lugar onde o tentáculo está explorando, esses sinais vão ser mais fortes. Assim os polvos conseguem explorar espaços que estão até mesmo fora do seu campo de visão. Agora falando um pouquinho mais sobre esses receptores quimiotáteis, por conta das características das proteínas que os compõem, eles podem variar em relação à sensibilidade ao objeto, permeação iônica. Isso faz com que esses receptores tenham umas características mais específicas para a função que vão desempenhar. É muito interessante que outros cefalópodes aparentam não ter essa capacidade de sentir o ambiente pelas ventosas. A exploração desse ambiente ocorre muito por uma convergência entre as informações visuais, proprioreceptivas, que é a sensação que o animal tem em relação ao espaço, né, em relação ao seu corpo e o espaço, e táteis, para orientar essa busca por presas. Essas ventosas, além de atuar na sondagem do ambiente, elas podem realizar várias tarefas, tipo passar pequenos itens ao longo do braço, entendeu? Ou garantir uma aderência necessária para o animal poder se locomover pelo substrato mesmo. Essa é uma tarefa em que os braços posteriores costumam ser priorizados. Tipo, um exemplo que aparece no filme, que eu achei muito incrível, é algumas cenas em que ela quase caminha pelo substrato. Fica bem claro que os tentáculos vão sondando esse ambiente, ao mesmo tempo que atuam nessa locomoção. O Craig chega até a se referir aos tentáculos como, entre aspas, pezinhos. Mas tá, gente, mudando completamente de assunto. E aqueles chifrinhos e todas aquelas mudanças super rápidas de cores e forma corporal que ela faz pra se camuflar? Tem ponto a ver com o sistema nervoso? Sim, Pedro, tem tudo a ver com o sistema nervoso. E realmente, não tem como não olhar para aquelas camuflagens perfeitas e não se perguntar, meu Deus, como isso funciona? E com base na revisão do Messenger, Cephalopod Chromatophores, Neurobiology and Natural History, e no livro que a gente já citou, o Outras Mentes, eu vou tentar descomplicar esse assunto para os curiosos como nós. Basicamente, a camuflagem ela é controlada por órgãos neuromusculares, que são ativados ou inibidos pelos lóbulos. E com isso, a gente já começa a perceber um aspecto muito interessante, porque outros animais, como o camaleão, são dependentes do sistema endócrino para fazer essas mudanças de cor. Isso implica numa demora um pouco maior na mudança, eles precisam de alguns segundos. Já a nossa doutora, que não depende do sistema endócrino, consegue fazer essa mudança em milissegundos, é muito rápido. E além disso, ela consegue produzir uma variedade de cores muito maior. Para ter uma resposta tão refinada e precisa, ela precisa de um sistema nervoso periférico super desenvolvido e associado aos seus lóbulos. Nesse processo da camuflagem, primeiro, para copiar o aspecto do objeto, ela precisa ver esse objeto. Então, ela vai usar o lóbulo óptico dela para entender e processar essa informação visual. E o lóbulo óptico vai passar uma mensagem para os lóbulos basais laterais de qual programa motor específico deve ser executado, ou seja, qual padrão corporal a nossa polvinha deve representar.
E aí, o lóbulo basal passa essa informação para os lóbulos do cromatóforo, os quais possuem neurônios motores que inervam os músculos dos cromatóforos. Isso deixa uma dúvida no ar, porque os polvos, como outros cefalópodes, eles possuem uma visão monocromática. E aí a gente se pergunta, como que a nossa doutora polvo consegue mimetizar tão precisamente o seu entorno se ela nem consegue ver as cores dele? E esse é um mistério que ainda não foi elucidado pela ciência. Mas voltando para a camuflagem e aprofundando em como ela ocorre, primeiro vamos entender algumas estruturas relacionadas a esse processo. Os cefalópodes eles possuem 3 camadas teciduais abaixo da epiderme. A primeira são os cromatóforos, seguido pelos iridóforos e, por fim, os leucóforos. Além desses 3 tipos celulares, os polvos também possuem algumas papílulas em suas peles. Essas papílulas são protuberâncias, feitas pelos músculos da epiderme, que modificam a textura em suas camuflagens. Os cromatóforos são estruturas milimétricas, compostas por vários tipos celulares, e são o cerne do controle de cor. Esse tecido basicamente é composto por células que possuem sacos químicos de pigmento, sendo que cada um desses sacos químicos possui somente uma cor. E esses sacos químicos eles são envoltos por tipos celulares musculares, que manipulam essas células coradas. E aí, quando esse músculo relaxa, a cor se torna mais atenuada, mais fraca. Já quando esse músculo estica, a cor fica mais forte e vibrante. E nessa mesma linha que você está falando, Bia, os iridóforos e os leucóforos são tecidos formados por células refletoras, as quais não possuem pigmentos fixos. No caso dos iridóforos, as ondas de luz são absorvidas e filtradas por pequenas pilhas de placas e posteriormente refletidas, mas com outro comprimento de onda. Assim, dá para dizer que elas recebem uma cor e refletem outra. Por fim, os leucóforos são células incapazes de alterar a cor, isso é, os comprimentos de onda da luz. Eles refletem diretamente o que recebem, por isso, normalmente parecem brancos, mas podem refletir outras cores do ambiente também. Assim, o mecanismo excepcional de camuflagem demonstrado pela nossa doutora é moldado a partir da integração de diversos aspectos do sistema do animal, como o estímulo visual do ambiente, o estímulo mecanoquímico captado por seus tentáculos e outros. Assim, com o seu sistema nervoso, é possível orquestrar todos os mecanismos envolvidos na camuflagem. Que a camuflagem é usada na fuga e na hora da caça, a gente já sabe, mas além disso, a mudança de cor tem uma função de comunicação intraespecífica. Com algumas alterações nos padrões corporais dos indivíduos, eles podem se comunicar, por exemplo, afirmando que naquela região não tem predadores, ou até mesmo na hora da reprodução, no qual o macho mostra os seus padrões coloridos para tentar conquistar a fêmea. E para finalizar, a gente gostaria de fazer uma análise crítica sobre a abordagem do filme. Como a gente já percebeu, os polvos são extremamente inteligentes, e o comportamento deles é muito complexo e revela uma capacidade adaptativa extraordinária. Entretanto, para além das suas sofisticadas táticas de adaptação, caça e sobrevivência, o documentário escolhe uma abordagem mais intimista, e sob a ótica do Craig, a gente acompanha a adição de uma nova variável nesse sistema, que é a empatia. É inegável que o cineasta desenvolveu um apego muito intenso com a polvo, e durante os mais de 100 dias em que ele acompanhou, a gente assistiu uma construção de um laço e o surgimento de um apego empático. Um momento icônico do filme é quando um dos tentáculos da polvo é arrancado por um tubarão, e como reação instantânea, sua movimentação fica mais lenta, e por dias ela fica isolada no covil. A observação desse comportamento permitiu ao Craig traçar uns paralelos com o momento que ele estava na vida dele, e também sobre o luto, quando os humanos também se isolam até retomar a confiança para voltar para a sociedade, e no caso da polvo, voltar para a floresta de aulas. Entretanto, é aí que naturalmente a gente coloca uma pergunta. A relação entre o Craig e a polvo é recíproca? Quer dizer, o que o cineasta sentia pela polvo era de alguma forma semelhante ao que a polvo sentia por ele? Além disso, os polvos podem ter sentimentos complexos similares aos dos humanos? Para tornar essas perguntas mais palpáveis, a gente pode olhar para uma cena bastante curiosa do filme, em que depois de muitos dias na presença um do outro, a polvo sobe espontaneamente, com todo o seu corpo, no peito do Craig. Ele não hesita em narrar a cena usando a palavra abraço, carregada de uma especial carga de emoção que conduz todo o filme. Então reformula a pergunta. Se Craig se sentiu abraçado pela polvo, ela estava realmente abraçando ele? É natural que o mergulhador narre esses momentos com um viés subjetivista, por várias vezes humanizando o polvo. Mas, cientificamente, cabe uma crítica ao documentário. Tecnicamente, não se pode afirmar que se tratava de um abraço, carregado de sentimento e emoções humanas. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e se apaixonado pelos polvos como nós. Queríamos dar créditos também aos coprodutores que ajudaram nas pesquisas, o Enzo, o Rafael e Wagner. É isso, pessoal.